Behaviorismo, os antecedentes. John B. Watson. O psicólogo, o bebê e o martelo. Não tente isso em casa. But not everyone believes that biology is destiny. For many scientists, it's your experiences in life that count. Your upbringing, your education, your environment. Chief among these scientists is psychologist John Watson, who offers a theory that is the mirror opposite of eugenics. This was the heyday of hereditarians and geneticists who said that human beings were constrained by their genetic inheritance. And Watson was saying that this is baloney, that human beings were shaped solely by their environment. Over the years, Watson studies the behavior of babies, hundreds of them. To Watson, we arrive in the world a blank slate, tabula rasa. Nearly everything is learned. Even things we think are instinctual, like fear. To prove that environment is more powerful than genetics, Watson designs an experiment for an infant known as Little Albert. He's so confident, he films it for posterity. At first, Albert shows little fear, even when Watson places a burning newspaper in front of him. Albert is also unafraid when he encounters a white rat for the first time in his life. But then, Watson shows Albert the rat accompanied by a loud clanging noise. One of the few things that upsets little Albert. And he does it again. And does it again. Eventually, Albert learns to fear not just the rat, but all furry things, even without the loud noise. In Watson's mind, the Little Albert experiment is a success because it proves that fears are learned, not inherited. Watson calls his theory behaviorism and begins to popularize it. He urges parents to take active control of their children's upbringing by shaping their environment. To think of the home as a scientific laboratory. But Watson's interest in childhood is purely professional. He didn't like children much. He referred to them in one of his many statements as always squalling and shouting and dirty and wanting to be fed and sort of a nuisance. It's clear he didn't particularly like them in his own environment. But he felt that the good of society required shaping individuals right from day one, and to do that right from day one, you had to start with the babies. Ebullient and self-promoting, Watson gathers a wide and appreciative audience, which holds in high esteem any scientific thinking on the subject of child rearing. Science was increasingly important in the popular mindset. If science said something, if scientists tested, if scientists experimented, well, then it must be so. But the appeal of behaviorism runs deeper. Its egalitarian philosophy and outlook seems to reflect the very spirit of democracy. Watson was the voice of the American dream. And the American dream was that this is the land of opportunity. You can become what you would like to be, even if you're not there yet. And at least if you don't do it in your lifetime, this is the land in which your children can do it. John B. Watson, 1878-1958. Várias tendências o influenciaram na tentativa de construir a escola de pensamento behaviorista da psicologia. Deixou clara sua intenção de formar uma escola. Biografia de Watson. Nasceu em um sítio próximo a Greenville, na Carolina do Sul, onde frequentou os primeiros anos de estudo. Filho de uma mãe extremamente religiosa, ao contrário do pai, que bebia muito, era violento e mantinha muitas relações extraconjugais. O mesmo raramente mantinha um emprego e sua família vivia à beira da pobreza, subsistindo à custa da produção do sítio. Quando era pequeno, na adolescência, era considerado delinquente. Suas notas eram apenas suficientes para passar de ano.
Aos 16 anos, matriculou-se na Furman Universidade de Greenville, afiliado da Igreja Batista, disposto a tornar-se pastor, como prometera sua mãe. Estudou filosofia, matemática, latim e grego, planejando entrar no seminário teológico, depois de se formar em Furman. Ficou mais de um ano em Furman, completando o mestrado em 1899. Escolhe a Universidade de Chicago para realizar o trabalho de pós-graduação em filosofia com John Dewey. Em 1903, com 25 anos, completou o doutorado, sendo o mais jovem da história da Universidade de Chicago a obter um título de PhD. Naquele mesmo ano, casou-se com uma de suas alunas, Mary Ickes, de 19 anos, pertencente a uma importante família do meio político e social. A carreira acadêmica de Watson. Watson permaneceu na University of Chicago como professor até 1908. Publicou a dissertação sobre a maturação psicológica e neurológica do rato branco, pesquisa que revela a sua preferência pelo uso de animais nas pesquisas. Não possuía talento ou o temperamento necessário para realizar a introspecção. Isso talvez tenha o direcionado para a psicologia behaviorista objetiva. Enxergava a psicologia como uma ciência que estudava apenas o comportamento. Em 1908, foi lecionar na Johns Hopkins University e seus 12 anos lá foram os mais produtivos para a psicologia. Após a demissão de Baldwin, Watson tornou-se o responsável pelo departamento de psicologia da universidade e editor da revista Psychology Review, uma figura importante para a psicologia americana. Watson era muito querido por seus alunos, também era ambicioso e dedicado. Ele começou a pensar seriamente a respeito do tratamento mais objetivo da psicologia por volta de 1903 e expressou essa opinião em 1908, argumentando que os conceitos psíquicos e mentais não serviam de nada para uma ciência como a psicologia. Em 1913, publicou um artigo, que mais tarde ficou famoso, na revista Psychological Review, lançado somente ao behaviorismo. O livro de Watson, Behaviorismo, uma introdução à psicologia comparativa, foi lançado em 1914, onde ele defendia a aceitação da psicologia animal e descrevia a vantagem do uso de animais em pesquisas. Segundo Mary Cover Jones, o livro de Watson abalou as estruturas da psicologia tradicional nascida na Europa, e esse behaviorismo indicou o caminho da psicologia teórica para a ação e para a reforma. Em 1915, foi eleito presidente da APA. Watson desejava que o novo behaviorismo tivesse valor prático, que fosse também aplicado na vida real. Promoveu as especializações aplicadas da psicologia e tornou-se consultor pessoal de uma grande seguradora. Durante a Primeira Guerra Mundial, Watson serviu como major, desenvolvendo testes de habilidade perceptiva e motora para usar como esquema de seleção para pilotos. Pesquisou o efeito da redução de oxigênio sobre os pilotos em altitudes elevadas. Em 1919, publicou o livro Psicologia do Ponto de Vista Behaviorista, dedicado a Cattell. O livro apresenta uma abordagem mais completa de sua visão behaviorista, além do argumento de que os métodos e princípios recomendados para a psicologia animal também eram adequados para o estudo do ser humano. Watson apaixonou-se por Rosalie Rayner, uma assistente da pós-graduação. Sua mulher encontrou várias de suas cartas para ela e durante o escandaloso processo de divórcio, trechos delas eram publicados. Assim, Watson foi forçado a demitir-se da universidade e chega ao fim sua carreira acadêmica. A carreira empresarial de Watson. Devido a dívidas, iniciou uma segunda carreira profissional como psicólogo aplicado no campo da publicidade. Começou a trabalhar na agência publicitária J. Walter Thompson em 1921, ganhando um salário anual de $25 mil, 4 vezes mais que seu salário acadêmico. Atuando com sua criatividade e energia características, em 3 anos torna-se vice-presidente da agência. Watson acreditava ser o comportamento humano igual ao da máquina, portanto era possível prever e controlar o comportamento das pessoas como consumidores, assim como se previa o funcionamento de qualquer máquina. Afirmava que, para controlar o consumidor, basta-lhe apresentar-lhe um estímulo emocional condicional ou fundamental, dizer-lhe algo que se relaciona